Boa tarde. Muito legal. Vamos lá. Preste atenção. Hoje eu vou terminar a prova 1. Só. Não vou fazer mais do que isso. Até porque a prova 1 vocês vão entender que é grande pra cacete ainda. Fala assim, pô, professor, são só 10 questões. Mas o conteúdo é muito extenso. Então a gente vai fazer aquele trabalhinho de base. Na aula que vem, eu corrijo as duas seguintes. Aí de toda a aula, no mínimo 2 provas. No mínimo que eu falo, porque às vezes eu corrijo 2 provas e meia. Então 2, até o final, tá legal? E combinamos que no dia lá na semana seguinte a prova do Cefet, nós faremos a última aula corrigindo a prova do Cefet. Pô, corrijo, não, corrijo, médio superior, não. Então, aí eu corrijo, inclusive boto até, é bom, porque eu tenho que ter isso no online, né, tal. Até posso fazer um aulão, chamar a galera, correção da prova, sei lá. Mas eu já vou ter feito antes, por causa de recurso, até terça ou quarta-feira o recurso só. Vem a prova, segunda-feira sai o gabarito, terça e quarta-feira o limite do recurso. Então, 2 dias. Bom, vamos lá. Aí, deixa eu me colocar aqui, só para dar sequência de uma forma organizada, tá legal? Bom, vamos lá. Dei minha dica. A questão 1 nós fizemos. Canta o gabarito aí. 1, C, 2. Bola? Bola, água, casa. Só, né? E água. Fizemos a 5? Água. Show de bola. Beleza. Vamos lá. Aí na questão 5 nós... então eu falei do verbo haver. A minha pergunta, eu só falei do verbo haver? Eu falei a 5? Foi feita, mas por que você escreveu o que eu disse na aula ou não? Você tem aí anotado? Posso dar uma olhada? Deixa me ver, para não... na verdade eu só falei do verbo haver mesmo. Entendi. Só. Pouquinho. Então vamos lá. Foi mesmo. Vou ter que mandar ver agora porque a questão número 7, ela envolve aí, né, uma coisa puxada aí. Tá bom. Mas vamos fazer na sequência. Fiz a 5, né? Fizemos, entendemos a 5. Com o que eu dei no quadro deu para entender. É o verbo haver no sentido de existir. Ele é o verbo impessoal, aquele que não possui sujeito. E então ele fica normalmente na terceira pessoa do singular. Eu falo normalmente por quê? Porque existem casos e casos de impessoalidade verbal. Por exemplo, hoje à noite eu vou dar aula de sintaxe, tipos de sujeito. Vai ser a aula de hoje. Então, caramba, só ali eu botei 8 casos, os mais conhecidos de impessoalidade verbal. Não é só o haver e o fazer. É o verbo ser, é o verbo bastar, chegar, uma porrada de verbo. Então, quando eu falo são 2 horas, esse é um verbo impessoal, sabia? São 2 horas. E ele está no plural. E aí? Porque ele está concordando com o predicativo 2 horas. Então, existem N formas de você trabalhar com impessoalidade. Então, para a prova, é claro que, em regra, caem os 2 verbos, que são haver e fazer. Tá? Então, olha lá. Vamos lá. Questão 6. A concordância nominal está corretamente estabelecida em: perdi muito tempo comprando aquelas blusas verde garrafas. Pessoal, vamos lá, vou dar questão 6. Tá? Questão 6, na letra A, vou colocar a letra A aqui. Blusas verde garrafas. Beleza, foi o que apareceu aí. Blusas verde garrafas. Por que eu quero falar da letra A e por que eu coloquei verde garrafas em evidência aqui, só esse trecho? Porque o erro está aí, tá legal? O que acontece? Quando você trabalha com isso aqui, blusa, na língua portuguesa existe a concordância verbal, que envolve verbo, se o verbo está no singular, se o verbo vai ficar no plural, não importa. Ou existe também a concordância nominal, que envolve palavrinhas que não são verbos, substantivos, adjetivos e tal. Normalmente esses 2.
tá? Artigo. Então, quando você trabalha com blusa, eu classifico blusa como o quê, gente? Substantivo. Aí eu pergunto, verde, garrafa, isso tudo aqui é uma característica só da blusa, concorda? Então, se é uma característica só, a gente sabe que isso aqui é o famoso adjetivo, ó, adjetivo, só que é um adjetivo formado por mais de uma palavra. Então é chamado de adjetivo composto. Ó, adjetivo composto, tá? Só que você tem N detalhes para estudar de adjetivo composto, plural de compostos. Então, de cara, eu falo assim, ó, primeira regra, vou botar aqui assim, né? A primeira dica de adjetivo composto seria assim, regra geral, tá? Do adjetivo composto. Somente o último elemento varia. Isso aqui é uma regra geral, tá? Somente o último elemento varia. Professor, tem exceção? Tem, claro que tem exceção. E por acaso, ó, que ele botou aqui, se eu falo sapato, azul, claro, quando eu coloco sapatos, eu tenho que falar o quê? Azul, claros. Mesma coisa com o feminino. Se eu falo camisa, ó, camisa varia em gênero também, ó. Camisa, bora. Azul, claro ou clara? O último elemento que varia. Em gênero e número. Olha só. Azul, clara. Camisas, azul, claras. Então, na verdade, a regra geral diz isso. O último elemento de um adjetivo composto varia. Ele que varia, o último. Então, isso aqui é um adjetivo composto? É. Por quê? É uma cor, é uma característica formada por mais de uma palavra, por isso que é composto. Então, quando você pensar em adjetivo composto, pense na regra geral. A regra geral diz, somente o último elemento varia. Isso é uma regra geral. Professor, tem exceção? Tem. A gente vai falar de todos aqui, que é um assunto muito curto. Então, ó, somente o último elemento varia. Item 2. Vamos ao primeiro grupo de exceção. Tá legal? Exceção 1. Exceção 1. Os adjetivos compostos. Azul marinho, azul celeste, azul turquesa e verde gaio não variam. Então, ó, azul marinho, azul celeste, azul turquesa e verde gaio não variam. Ou seja, se eu colocar sapato, ó, sapato azul marinho, sapatos azul marinho, não vai variar. Então, esse cara aqui, ele não varia mesmo. Por quê? Porque ele faz parte do primeiro grupo de exceção dos adjetivos compostos. São 4 carinhas que você tem que decorar. Quais são? Azul marinho, azul celeste, azul turquesa e verde gaio. Eu tenho que saber isso. Aí você pega e fala assim, pô, Pedro, blusas verde garrafas.
Pô, em regra, o último elemento que varia. Verde garrafas não é a primeira exceção. Mas se eu falei que existe a exceção 1, é porque existe mais de uma exceção. Existe a exceção 2 e a exceção 3. Então tem que saber. Ah, é? É. Então, ó, exceção 2. Terceiro item aqui. Exceção 2. Tem alguma explicação lógica? Não, decorado mesmo. Resolveu colocar. É isso aí. Resolveu colocar. Porque eu achei que o verde garrafa estava errado, mas eu não lembrava que era verde gaio. Eu lembrava que era verde alguma coisa. Agora a exceção 2. Uma exceção, eu acabei acertando sem querer. Ó, quando o último elemento do adjetivo composto for um substantivo, nada irá variar no adjetivo composto. Nele. Nada. Ou seja, vestido amarelo ouro. Ó, amarelo ouro é ou não é um adjetivo composto? É uma característica. Característica é chamado de adjetivo. Composto tem mais de uma palavra. Se eu coloco vestidos, em regra eu penso amarelo ouros. Mas peraí, ouro é o quê? Nasceu para ser o quê? Substantivo. E quando o último elemento for um substantivo, o adjetivo inteiro não vai variar. Pegou a ideia? Então, ó, vestidos, amarelo ouro, amarelo palha, verde, garrafa. Porque garrafa é o quê? Substantivo. E quando o último elemento for um substantivo, varia ou não varia? Não varia. Então houve um erro de flexão, de concordância, de harmonia. Esta palavra está no plural, mas esta está flexionada de forma errada, que ela não poderia variar. A concordância nominal está errada na letra A, erradíssima. Então, só para a última exceção, exceção 3. Somente, desculpa, ambos os elementos variam somente no adjetivo. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Adjetivo composto surdo-mudo. No adjetivo composto surdo-mudo. Como assim? Menino surdo-mudo. Menina, eu falo o quê? Surda, muda. Meninos, surdos, mudos. Meninas, surdas, mudas. Então você tem aqui, exceção número 3, falando, ambos os elementos variam somente no adjetivo composto surdo-mudo. Ok? Então, somente neste que ambos vai variar.
Como assim, Pedro? Em regra, o último elemento varia. Exceções. Azul marinho, azul celeste, azul turquesa e verde gaio não variam, em hipótese alguma. Exceção. Quando o último elemento for um substantivo, nada vai variar. E uma exceção, agora, variando os dois elementos. Normalmente varia o último. Os dois, somente no adjetivo surdo-mudo. Pegou? Tranquilo? Foi? Então a letra A, quando ele fala blusas verdes garrafas, ele quebra aí, ó, a exceção 2 que nós temos ali. O último elemento é um substantivo e ele variou. Então tá errado, não posso marcar isso, ok? Beleza. Então você tem aí, tá aqui. Então você tem aí o item, a letra A, ele fala assim, a concordância nominal está corretamente estabelecida em, questão 6. Letra A, perdi muito tempo comprando aquelas blusas de verde garrafas. Tá certa ou tá errada? Errada. Bom, a letra B tem assim, as milhares de fãs aguardavam ansiosamente a chegada do artista. Tá? Essa prova foi a época do Justin Bieber, aquele cara aí, Justin Bieber, né? Que estava aí no Brasil. Foi ali naquele campo de futebol, Engenhão. Ele deu um show lá, rapaz. Eu voltei, né, pra casa, tava de carro, não, peguei engarrafamento com a dele. Aí fiquei puto, eu botei na rádio pra ouvir, e aí, todos os repórteres falavam assim, caramba, milhares de fãs, são muitas fãs que estão aqui, as milhares de fãs estão ansiosas para a chegada do... Caiu na prova. Um mês depois. Bizarro, né? Foi exatamente a frase mais falada, que ele atrasou o show em 1h30, 2 horas, 3 horas, uma porra dessa. Ansiosas, jogou. Isso é um erro. Elas erraram. Por quê? O normal, tá? É que você pense que é uma frase comum, correta. Só que o artigo, ele obrigatoriamente tem de concordar com o termo que está imediatamente ligado a ele. Qual é a palavra que está imediatamente após o artigo? Milhares. E milhar, milhão, são palavras masculinas. Não tem a ver com fãs. Eu tenho que falar os milhares de fãs, os milhares de mulheres, os milhares de crianças. Ninguém fala isso. Os milhões de crianças abandonadas, os milhões de mulheres que estão aqui hoje fazendo concurso público. Ninguém fala essa porra. Eu falo o quê? As milhões, as milhares. Isso é um erro. É um erro bobinho. Então aí, ele colocou as milhares de fãs, ó. As milhares de fãs. Pá. Aí, normalmente, o que o aluno pensa? Não, aluno não, qualquer ser humano. Fala assim, porra, fãs? As. Mole. Mas não, milhares. Palavra masculina. Então, não pode... As. Eu coloco o quê? Os. Tá erradíssima a letra B de bola. Os milhões, o milhão, os milhares, o milhar. Pegou a ideia? Tranquilo? Mas isso é uma questão muito, muito pesada, eu acho. Começa com verde garrafas. Já começa com... Em regra, o último varia. Se você sabe a regra, você erra. Porque qual que variou aqui? O último. Aí você, ih, tá certo. Mas não, isso é uma exceção da exceção da exceção. A2, porra, a letra B de bola tá de sacanagem. Os milhares ninguém fala. Os milhares de fãs. Ninguém. Só se estivesse referindo a homem, especificamente. Né? Então, coisa... E é uma coisa muito interessante, porque ele poderia ter falado assim, ó. As milhares de fãs aguardavam ansiosas. Se ele colocasse... Ele botou ansiosamente. Ansiosos, ansiosas... Teria que ser o quê? Ansiosos, necessariamente? Não. Porque eu posso concordar com milhares, eu posso concordar com o substantivo fãs, crianças, mulheres, não importa. Mas é sacanagem. Aí ele colocou ansiosamente, então o problema ficou no artigo. Quem que para olhar artigo? Ninguém. A verdade é essa. Ninguém para. Ninguém. Ó, letra C. Comenta-se como certo a presença dele no Congresso. Tá aqui, ó, letra C.
comenta-se como certo a presença dele no Congresso. Gente, é simples e objetivo. Comenta-se como certo a presença dele no Congresso. O que é certo? A presença dele no Congresso. Então, a presença dele no Congresso é o quê? Certo? Tá. Não é certo. Sacanagem. Pra você ler rápido, ninguém para ler isso, mano. Tu fala, pô, mas eu já errei muito antes. Não consegui nem chegar à letra C. Pô, que você... Essa é uma questão muito puxada. Ó, muito. Letra D. As mulheres por si só são indecisas nas escolhas. Letra D. Cuidado. Olha só, a palavra só ela vai ser utilizada quando for equivalente, ou seja, igual a sozinho no singular ou sozinha no singular. Já a palavra sós no plural, ela vai ser usada quando você conseguir substituir por sozinhos ou sozinhas. As mulheres não precisam de ninguém. As mulheres sozinha ou as mulheres sozinhas. Sozinhas. Então, as mulheres por si sós. Não é só não. Sós. As mulheres, ó. As mulheres, pontinho, pontinho. Apareceu só. Não. As mulheres por si sós. Teria que ser isso aí. Ok? Foi? Errada também. Pô, então só sobrou a letra E. Tem que ser a resposta, senão você vai para casa triste hoje. Então, ó. Um assunto desses não deve ser discutido em público. Um assunto desses... Letra E. Assunto desses, ou podemos também colocar um assunto desse. Um assunto desses ou um assunto desse. Bom, vamos lá. Qual é a lógica? Por que a gente pode colocar um ou outro? Vai depender do contexto, do significado que você quer dar a essa frase. Quer ver um exemplo rápido? Se eu chego a vocês e falo aqui, ó, presta atenção. Olha, hoje, durante esse curso, eu vou falar sobre 8 assuntos, tá legal? Vou falar sobre 8 assuntos. Durante esse curso, 8 assuntos, tá? Sujeito, predicado, verbo de ligação, concordante, regência, crase, par, 8. Aí a minha amiga levanta a mão e fala assim, mas professor, pô, acho que o tempo vai ficar apertado. Você vai ter que escolher aí alguma coisa. Algum assunto vai ficar de fora? Seja sincero, professor, na boa. Vai dar para falar tudo? Eu vou falar assim, poxa, infelizmente, um assunto desses, que eu acabei de citar, um assunto desses vai ter de ficar de fora, que vai ser o artigo. Pronto. Porra, entendi. Um assunto desses aí que eu citei, vai ter de ficar de fora, porque a gente não vai ter tempo. Legal, desses é sempre anafórico, não é? Sim. Destes... Quando pronome demonstrativo. Quando pronome demonstrativo. Então, assim, eu não tô usando como pronome demonstrativo. Quando eu falo assim, desse dia não passa. Ok. Então, você tem um desse sendo pronome demonstrativo. Podendo ser deste.
E o desse não necessariamente é sempre anafórico. Que eu posso usar o esse, ou aquele, com uma ideia de tempo, como presente, passado e futuro, com uma ideia de anafórico, catafórico, deítico, não importa, como retomada de uma enumeração. Cara, tem 4 situações tradicionais. Então, assim, em regra, falando em função textual, em regra, o pronome demonstrativo desse, realmente, ele é anafórico. Retoma algo que já foi dito. Normal. Mas não é o caso aqui. Aqui não. E aqui? Quando eu falo assim, pô, falando contigo, aí eu falo assim, olha, gente, vamos falar de 8 assuntos, tá? 8. Aí, pô, cara, mas ó, infelizmente, eu não vou poder falar um assunto desses, vai ter de ficar de fora. Aí ela fala assim, qual? Crase? Aí eu, porra, crase não. Crase? Pô, um assunto desse não pode ficar de fora. Percebeu ou não? As duas. Então, mas tem que saber o seguinte: as duas frases são possíveis? Tanto com desses, como com desse. Um é enfático, o outro simplesmente é referencial, faz referência a um assunto dentro de outros, né, diante de um grupo de assuntos. E esse desse aqui é enfático. Porra, um assunto desse, um assunto com essa importância, isso é enfático, puramente enfático. Eu estou enfatizando só. Um assunto desse, porra, nesse nível, como isso aqui parece até um adjetivo, uma característica dele. Porra, um assunto desse, meu irmão, porra, fodão, não pode ficar não, crase, porra. Então, mais ou menos isso. Pedro, eu posso ter a frase certa com desses e posso ter a frase certa também com desse. Por isso, qual o gabarito? É. Foi? Puxada. Questão puxada. Aí fica realmente uma dúvida, porque um assunto desse, não está se referindo a um assunto específico de um número. Não. Não exatamente. Não. Tá se referindo àquele assunto que tá falando. Porra, crase? Um assunto desse, você não pode deixar de estudar. Porra, um assunto desse, cara. Parece errado, mas essa frase tivesse também no singular, por exemplo. Assim ou assim. Só que esses Tanto faz. desses dá a impressão. Um assunto desse não deve ser discutido em público. A nossa relação, amor. Porra. Ou, dos diversos assuntos que temos aqui, um desses não pode ser discutido em público, tá legal? Vai ser particular. Parece realmente muito errado. É diferente. Pegou a ideia? Eu posso usar as duas formas. É uma questão de concordância nominal inteligentíssima, inteligentíssima. Eu acho. Inteligente só. Quantos conceitos nós falamos aqui? Um quadro. Porra. Um quadro. Um quadro mesmo. Tudo bem? Foi? Tranquilo. Bom. Vamos a... Esse tipo de questão é recorrente? Ou... Questão não na banca 6 Gran Rio. A 6 Gran Rio, isso é uma questão atípica, uma questão nível FGV, uma questão, pô, pancada. Não é uma questão fácil. Ela é totalmente blindada com pegadinhas. A última opção do amigo, na hora da prova, é marcar isso aqui. Que ele vai falar assim, porra, tá no plural e tá no singular. Eu não vou marcar a letra E. Não. Não. O nível, sim. Sempre tem uma questão ou outra. Não. Não. Mas a FGV é pior do que as Nesse sentido. De pegadinha. De nível de... Eu acho. Muito pior. Muito mesmo. Uma questão inteligente. A prova da FGV Achava aí que o correto seria... é uma questão inteligentíssima. eu vou fazer, eu fui na arte, mas FGV? Então. FGV. Ela é inteligentíssima. A FGV é inteligente no seguinte sentido. Ela faz você acreditar que tá certo. E você acredita. É um negócio... Você tem que ser muito técnico. Mas o que eu tô falando assim, você tem que ser técnica pra caramba. Não pode rolar emoção. Tipo, vou fazer. Não. É substantivo ou é adjetivo? Tem que ser fria. Analisando friamente, eu me dou bem na FGV. Eu consigo fazer uma prova boa. Eu sou frio. Eu sou técnico. Eu não boto emoção. Pego lá... Tá, mas tá todo mundo falando que é certo. Caralho.
eu vou analisar. Não interessa. É como se fosse Maria vai com as outras, né? A 6 Gran Rio, não. A 6 Gran Rio no bolo você vai. Você não vai mal na prova, não. Você vai mandar mais 8, 9. Se Deus quiser. Fazendo feijão com arroz aqui. Nesse nível de questão aqui, acredito que não apareça na prova do Cefet. Acredito que não apareça. Se aparecer, beleza, já fizemos uma boa, né? Uma boa questão. Vamos lá. Questão número 7. Questão número 7, a gente trabalhou já com conceitos de impessoalidade verbal. Nós trabalhamos também com conceitos de locução verbal. Eu vou ter que reforçar isso. Foi o finalzinho da aula passada, falando da questão 5, sobre o verbo haver, no sentido de existir, verbo impessoal, papapá, papapá. E aí? Aí ficou naquela coisa, né? Ficou uma coisa muito resumida, muito enxuta. Então vamos pensar assim, ó. Quando você fala que o verbo é chamado de verbo impessoal, nós sabemos que ele não possui sujeito, certo? A gente falou isso na aula passada. Significa que a oração não possui sujeito. Ou seja, o verbo impessoal, por não ter sujeito, aquela frase tradicional, verbo concorda com o sujeito, não vai existir. Por quê? Porque não tem sujeito. Então, em regra, fica na terceira pessoa do singular. Legal? Em regra, fica na terceira pessoa do singular, tá? Nós temos que saber que existem N verbos que podem ser chamados de verbos impessoais na língua portuguesa, tudo bem? Só que verbo impessoal, gente, para o concurso de vocês, eu sabendo o haver e o fazer, eu consigo me virar, até por eliminação. Então vamos trabalhar com haver e fazer. Não preciso me preocupar com tanta coisa, conceito, não mesmo. Então, eu tenho que saber o seguinte, ó, vou botar até aqui, os principais verbos que podem ser impessoais são dois pontos: haver e fazer. Gente, em determinados contextos, tá? Eles não são impessoais. Eles podem ser impessoais, como falamos na aula passada. Cuidado com a locução, locução verbal. Pronto. A gente vai falar disso também, tá legal? Cuidado com a locução verbal. Só isso. Bom, agora vamos para a porrada. Agora vamos fazer aqui a análise dos verbos haver e fazer, em regra, nas situações que eles aparecem como verbos impessoais. Tá legal? A gente já viu o verbo haver em uma análise. Então, vou botar aqui, ó, o verbo haver, como vimos na aula passada. Vou botar aqui também o verbo fazer. São verbos que, caramba, podem ser impessoais. Podem, Pedro? Podem ser impessoais. Então, você sabe que o verbo haver e o verbo fazer, o verbo haver você já sabe que no sentido de existir, a gente colocou isso na aula passada, ele vai ser chamado de verbo impessoal, tá? Novidade para a aula de hoje, também vai ser impessoal, indicando tempo passado, tá legal? Tempo decorrido, tempo que já passou, tá? Ele também vai ser chamado de verbo impessoal neste sentido, tá legal? O verbo fazer, também indicando tempo passado, também indicando tempo passado, tempo decorrido, e indicando
Clima. Fenômeno da natureza também vai ser chamado de verbo impessoal, tá? Então você tem aqui verbo haver e verbo fazer, verbos que podem ser impessoais na hora de uma prova, de um concurso público mais bem elaborado. Eu tenho que saber isso aí direitinho, legal? Então, ó, o verbo haver, no sentido de existir, ele vai ser impessoal. Pedro, quer exemplos? Pô, eu também. Vou colocar aqui. Ó, pontinho, pontinho, pontinho. A gente já falou disso. Alunos aqui. Pontinho, 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 pontinho. Anos. Ele se foi. Pontinho, pontinho, pontinho. Anos. Que ele morreu. Pontinho, pontinho, pontinho. Invernos no sul. Legal? Isso, gente, é um verbo que não está na locução verbal. É o verbo haver puro e seco. O verbo fazer puro e seco. É um verbo na sua forma simples. Não tem mais de um verbo, não tem um auxiliar, não tem um principal, não é isso que tem. Simplesmente é um verbo haver ou verbo fazer. É um verbo comum, um verbo simples. Um verbo não na forma composta. A gente vai enxergar isso depois na forma composta, mas a princípio não, tá? Então, ó, o verbo haver no sentido de existir, poxa, ele é impessoal. Já sei que é impessoal. Pô, se é impessoal, eu falo hão alunos aqui ou há alunos aqui? Há. Houveram alunos aqui ou houve? Houve. Haverão alunos ou haverá? Haverá. Houveram ou houve? Maurício, deu um esporro nele. Falei, Maurício, e aí, muitas inscrições de manhã? Pô, Pedro, houveram muitas inscrições. Houveram muitas inscrições. Eu falei, houveram não. Houve. Falei, poxa, você assiste a aula online? Ele, não tô assistindo direito não. Eu falei, então, meu irmão, eu tô assistindo. Porra. Porque aqui a condição para o cara trabalhar aqui é estudar língua portuguesa. Ele trabalha com o público. Vai falar errado? Porra, não pode. Aí ele, pô, bobiei, pá. E quando eu saí do intervalo, tava lá ele assistindo a aula. Maneiro, porra. Senão não dá não. Então, ó, hão alunos aqui ou há, gente? Há. É o verbo haver no sentido de existir. Ele é chamado de verbo impessoal. Bora, então a oração é a oração que não possui o quê? Sujeito. Em regra, fica na terceira pessoa do singular. É isso aí que eu tenho que saber, tá? Mesma coisa com o verbo haver, indicando o tempo passado. Também vai ser impessoal. Gente, eu falo hão anos, ele se foi ou há anos? Há anos. É o verbo haver indicando o tempo passado. Quando você usa o verbo haver indicando o tempo passado, eu já sei que é passado. Por isso que quando a gente fala em redação, vou montar um curso de redação, hein? Em junho eu vou montar. Aí eu boto assim, há muitos anos atrás, para que você colocou atrás se eu já sei que é passado? Se você fala há muitos anos, você já usou o verbo haver, já é passado. Quando você coloca o atrás, você está fazendo isso de novo. Pleonasmo. É um erro, é uma repetição desnecessária. Olha que loucura. Eu posso falar de duas formas. Há muitos anos, ou muitos anos atrás, ou você usa o há, ou você usa o atrás. Usando os dois, erro. Ok? Então, quando você fala há anos, ele se foi, é o verbo haver, indicando tempo passado, tempo decorrido. Beleza? É o verbo impessoal. Para reforçar, se é um verbo impessoal, estou falando de uma oração que não possui o quê? Sujeito. Não possui mesmo. Isso pode cair na prova, sim. Marca a opção em que a oração não possua sujeito. Você vai procurar que tipo de verbo? Impessoal. Vai focar em quais? Haver e fazer nestes sentidos. Beleza? Tranquilo? Você fala assim, ó, Milena fez 30 anos. Eu vou fazer 30 anos. Ó. Pedro fez 30 anos. Não tem sujeito a frase? Claro que tem. Pô, Pedro fez 30 anos, pô. Eu fiz. Pedro fez. No sentido de completar. Não estou indicando o tempo passado, não. Simplesmente é pessoal nesse caso. Aqui não.
Nestes 4 casos aqui, nós vamos falar de verbos impessoais. Ok? Tranquilo? Beleza. Verbo fazer, indicando o tempo passado, também é chamado de impessoal. Vamos, gente. Só para não deixar passar despercebido. Se é impessoal, a oração não possui sujeito. Bora. Em regra, fica na terceira pessoa do... Eu falo, fazem anos que ele morreu ou faz? Faz. Pedro, fazem 2 horas que entramos em sala. Deu um intervalo. Fazem 2 horas? Não. Faz. Indicando qualquer tempo passado. Ok? Tranquilo? Beleza. Verbo fazer, indicando o clima, fenômeno da natureza. Também é impessoal. Se é chamado de impessoal, voltei. Verbo impessoal, vamos. Oração não possui sujeito. Em regra, fica na terceira pessoa do singular. Beleza? Então eu falo, fazem invernos no sul ou faz? Faz invernos no sul. Perfeito? Tranquilo? Beleza. Bom, questão muito, mas muito sacana. Muito sacana. Vou até colocar aqui. Muito sacana, mas muito mesmo. Tá legal? Vou colocar aqui a questão. Vou até escrever. Não, vou escrever não. Acho que não precisa disso não. Deixa eu ver. Vou colocar aqui sim. Vamos tentar fazer aí. Quem não fez, vamos fazer. Bem. Normalmente, se você vira rio, você fica na dúvida em relação a uma pegadinha ou não, eu vou na pegadinha. Não é assim não. Dá pra fazer isso não. A letra E, vou colocar ali em cima. Lá. Bom, de cara, eu já posso eliminar algumas, claro, né? De cara eu já posso eliminar, gostei do cabelo, tá? Eu percebi. Vamos lá, de cara, pô, ganhei um ponto agora, né? Fala aí, porra, agora homem, caralho. Ou perdi, né? Maluquinho, é tcholo, hein? Tem um amigo meu que foi ver uma foto, rapaz, a gente falou assim, pô, e aí, cara, o que tu percebeu de diferente nessa mulher? Ele, acho que ela alisou o cabelo. Eu falei, qual é, mano? Alisou o cabelo. Eu falei, que isso, cara? É viado. É viado mesmo. Viadão mesmo. É viado, mas é viado mesmo. É parceiro, mas é gaysão mesmo. Eu falei, caraca, porra, sei lá o que tu vai falar. O homem chutaria qualquer coisa. Vamos lá. Fazia dias que aguardava fulano de tal, não importa. Pouco importa. Bom, é o verbo fazer.
indicando o tempo passado. Acabou. Ele é verbo o quê? Impessoal. Só vou analisar, vamos ao enunciado já. Espero que não hajam ou não haja. Porque é o verbo haver no sentido de existir. Também chamado de verbo impessoal. Fez muito frio. Clima, fenômeno da natureza. Verbo fazer, indicando o clima, fenômeno da natureza. Também chamado de verbo impessoal. Ok. Vamos ao enunciado da questão. O verbo destacado não é impessoal. Não é impessoal. Então eu posso dizer que ele quer o seguinte. O verbo que seja o quê? Pessoal. Né? Não é impessoal. Então, ó, este aqui, por ser impessoal, fora. Ele quer que não seja. Por ser impessoal, fora. Por ser impessoal, fora. Bom, fique entre D e E. Aí vem a letra E, justamente com o verbo destacado, que é o verbo o quê? Haver. Aí o cara apurra o verbo haver. Eu aprendi que o verbo haver é impessoal. Eu vou falar assim, você não teve aula comigo, não. Porra, ele pode ser. Vai ser sempre? Claro que não. Claro que não. E ainda tem um detalhe, hein? Cuidado com a danada da locução verbal. Mas é danada mesmo. Essa aí é campeã de prova. Não vai ter jeito. Seis Gran Rio, prova Panasa, aprendiz, mas não importa. Vai cair. Locução, e é um conceito só. Se você aprende locução verbal uma vez, acabou. Você já começou a plantar a sementinha comigo na questão 3. Que eu falei, porra, o auxiliar, o principal, e papapá, e papapá. E você, porra, aí ficou naquela de... Agora é Vavera, não tem essa não. Vamos pensar aqui na locução verbal. Primeiro, vamos pensar... Vou botar aqui não, vou botar mais para baixo. Vamos pensar assim, ó. Rapidinho. Eu falei em algum momento que só existem esses dois verbos que podem ser impessoais na língua portuguesa inteira? Não. Eu falei que eles são os principais. Então eu não posso chegar de forma bem agressiva e falar assim, não, se não for haver e fazer, meu irmão, porra, eu não estudei isso aqui. Por quê, Pedro? Porque eu estou numa turma de correção de provas, não é uma turma teórica, eu não posso falar de todos os casos do planeta de impessoalidade verbal. Senão você não vai ficar, né? Ok. Então vamos pensar. Eu não estudei. Cara, é claro que em regra eu vou pensar assim, pô, não é nem o haver nem o fazer? É. Grande chance de ser pessoal. Porra, é o haver. Grande chance de ser o quê? Impessoal. Então, grande chance de marcarmos o quê? D. Porra, justamente não é o gabarito. Claro que não. O gabarito é E. Mas vamos entender por quê. Porque é locução verbal. Pô, como é que funciona a locução verbal? Vamos de novo. Ó, na locução verbal. Ó, locução verbal. Locução verbal. Gente, a locução verbal, tá? Na língua portuguesa, a locução verbal, ela é formada em regra, por no mínimo 2 verbos. Em regra não, ela é formada por no mínimo 2 verbos. Em regra possui 2. Um auxiliar e um principal. Pode ser 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50. Pode. Mas em regra você tem um verbo chamado de verbo auxiliar, ó, verbo auxiliar, e o outro chamado de verbo principal. Tá legal? Então quando você trabalha com locução verbal, você trabalha em regra com essa estrutura. Um verbo auxiliar e um verbo principal. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Quando você define se um verbo é pessoal ou impessoal, você está definindo um verbo. Quando você fala em locução verbal, quem é que vai definir se é pessoal? Quem é que vai ser pessoal ou impessoal? Como é que funciona a relação entre o auxiliar e o principal? Qual é a lógica disso? Vamos pensar nisso aqui. Quando eu falo assim, olha... Hã? É o principal que define?
Ele que define uma coisa importante, ó. Ela irá comprar, como eu coloquei na aula passada, o livro. Ela irá comprar. Foi? Vamos lá. Este verbo aqui é o verbo chamado de verbo auxiliar. E o comprar é chamado de verbo principal. Legal, Pedro. Vamos pensar. Como é que eu sei se essa locução verbal aqui, ela é uma locução verbal pessoal ou impessoal? Primeiro, vamos voltar à época da aula passada. Verbo impessoal. Possui ou não possui sujeito? Impessoal. Então, se não possui, não tem com quem concordar. Porque você sabe que o verbo concorda com o sujeito. Logo, se verbo impessoal não possui sujeito, verbo pessoal possui sujeito. E se possui sujeito, verbo que possui sujeito é um verbo que concorda com o sujeito. Ele possui um sujeito, a concordância tem que ser feita. Se eu tiro ela, como eu fiz na aula passada, e coloco elas, eu falo o quê? Elas irão comprar. Pergunto, irão é o verbo auxiliar, comprar é o verbo principal. Eu quero que você use a lógica, nunca mais esqueça isso, tá legal? Nunca mais. Tá aqui o livro, vai ficar bonitinho. E a minha pergunta é simples. Quem que concordou? Quem que fez o papel de concordar com o sujeito? O auxiliar. Verbo impessoal, ele faz a concordância? Não. Então, se eu fosse olhar para a locução verbal, eu posso falar que o verbo comprar é pessoal? Não. Porra, então peraí. Verbo impessoal, no contexto com singular, num contexto com plural, não importa. Se ele for impessoal, ele vai variar? Não. E se ele for pessoal, ele vai variar? Vai. É claro que se ele estivesse sozinho no lugar disso tudo, se eu colocasse só o comprar, eu falaria assim, ó. Ela, eu falaria como? Ela comprará. Se estivesse sozinho, eu falaria elas, bora, comprarão. Eu perceberia, de novo, hein? Se ele estivesse sozinho, imaginemos a seguinte frase: ela comprará o livro. Ele seria pessoal ou impessoal? Se estivesse sozinho. Mas quando você o jogou numa locução verbal e o colocou na posição de principal, ele simplesmente pegou essa pessoalidade dele e transferiu para quem? Bora? Ele transferiu para quem? Ele deu, pum, é tua. Porque agora eu não vou me mexer. Eu sou principal. Se, de novo, se eu estivesse sozinho, eu seria classificado como verbo o quê? Pessoal. Mas quando eu sou colocado numa locução verbal e assumo a posição de principal, eu pego toda a minha característica, seja pessoal ou impessoal, não importa a característica, e dou, entrego para o meu auxiliar. Então a minha pergunta é, aqui, quem é pessoal? Pessoal, quem é? Pessoal. O auxiliar. E esse cara aqui é o quê? Impessoal. Olha aqui. Embora houvesse acertado é o verbo auxiliar. E esse carinha é o verbo o quê? Tudo bem. Ainda posso dizer que é esse cara aqui. Pois é. Então eu vou até escrever aqui. Vamos fazer o seguinte? Se esse cara for mesmo impessoal, como você em regra
julgou para marcar, se ele for impessoal mesmo, impessoal, ele não vai variar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar tudo no plural. Embora eles... Vamos lá. Se o principal estivesse sozinho... Aqui, se o principal estivesse sozinho, ele ficaria no singular ou no plural? Plural. Então, mas quem é que fica no plural para ele? Se ele estivesse sozinho, você falaria, embora eles acertassem ou acertassem? Ele ficaria no singular ou no plural? Mas quem é que vai ficar no plural para ele? Então vai, embora eles, vai, houver sem... Beleza. A hora eles chegaram. Eu tenho uma locução verbal. E eu percebo claramente quando eu jogo no plural que o verbo que ele destacou no exercício, na questão, é o verbo haver, mas na posição de auxiliar. Neste caso aqui, ele é um verbo claramente o quê? Pessoal. Deixa eu botar isso para vibrar aqui no... não sei quem é. Ali eles chegaram, né? Tá, eles chegaram. Desculpa, eles chegaram. Foi? Foi. Beleza, isso aqui é assim, entendeu? Qualquer questão de locução verbal funciona assim. Mas qualquer... Mas caiu uma? Beleza, podem cair duas, não tem problema, você vai acertar. Então, peraí, Pedro. Se você está dizendo que esse cara é pessoal, a questão pediu o verbo que não seja impessoal. Tem que ser, pelo meu conhecimento, tem que ser qual letra? Então, a letra D é um caso de impessoalidade que eu não conheço. Mas ele é impessoal. É justamente o verbo passar mais a preposição de, indicando hora. Incrivelmente, você pode perceber aqui, 4 horas. Isso é singular ou plural? Plural. E o verbo continua no? É impessoal mesmo. Sim, mas é impessoal mesmo. Pegou a ideia? Então esse aqui, Pedro, se é impessoal, não pode ser resposta também não. Pegou a ideia? Tranquilo? A minha intenção aqui, gente, é que você entenda a locução verbal, porque nas outras provas, vou falar assim, tá vendo a locução verbal? Quem é pessoal? Você, porra, auxiliar. Beleza. Eu não vou parar para falar isso de novo. Eu vou na pressão. Vou embora. Tô perdendo tempo na primeira prova, caraca, para criar tal base. Falo muito de conceito aqui. Falo de impessoal, falo de pessoal, falo de locução verbal, tempo verbal, plural, concordância. Tô jogando. Deve ou devem, não sei. A ou B? Deve ou devem haver alunos aqui. E aí? Esse aqui é o auxiliar, que eu tenho que definir qual que eu vou usar. E esse aqui é o principal. Se o principal estivesse sozinho, você falaria alunos ou a alunos? A alunos, porque ele seria o verbo haver no sentido de existir, impessoal, pá. Então, mas ele está sozinho? Não, ele tem um auxiliar. Então, se ele estivesse sozinho, ele ficaria no singular. Mas quem é que vai ficar no singular para ele? Então é deve. Cara, vai depender da frase. Eu não posso... Não dá para fazer isso. Não, então se for locução... Não, né? Se for locução verbal, vai ser sempre... Para aí, ué. O que está escrito aí? Vamos lá, vamos analisar. Quem é auxiliar? Isso é chato, mas vai acertar. Não tem essa. É um trabalhinho árduo, mas acerta. Tá?
Cuidado com isso. Ele pode botar assim, há de haver, há de existir, havia de ter, havia de ocorrer. Aí começa. Pô, mas e aí? E aí cada frase é uma frase. Eu não posso ficar naquela. Não, ele não tem como. Com locução verbal, você, como eu te falei, ou você entende, ou você vai ficar naquela cena, aquela vibe de vou pelo ouvido. Eu vou jogar no plural porque tá todo mundo no plural, pá. Aí você vai ficar, né, palpiteiro. Beleza? Então, ó, questão número 7, a gente marca aí, tá? Letra E. Letra E. Foi? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Pessoal, eu vou dar um intervalo de 10 minutinhos e a gente volta. Legal? A gente fez uma hora e porrada agora de dar uma esfriada na cabeça.